Bem-vindo ao Golpe de Realidade, o canal que abre seus olhos para a realidade que muita gente prefere esconder. Esse é o terceiro e último vídeo da criação da CLT no Brasil. Se você acredita que conhecimento transforma e quer entender como o mundo realmente funciona, se inscreva agora, ative o sininho e venha com a gente. E sem mais delonga, vamos direto ao tema de hoje. Evolução dos direitos trabalhistas no Brasil, 1943. Hoje a CLT de 1943 foi um marco, mas ela não congelou o tempo. O mundo mudou, o Brasil mudou. O trabalho mudou. E os direitos dos trabalhadores acompanharam esse movimento de forma lenta, intensa, às vezes dolorosa, mas sempre decisiva. No vídeo de hoje, vamos caminhar por décadas, crises, vitórias, retrocessos e transformações que moldaram a vida de milhões de trabalhadores. Prepare-se, porque a história que você vai ouvir agora não é apenas uma linha do tempo. É uma luta contínua de gente real contra governos, patrões, sistemas e interesses poderosos. Década de 1940, o início do Partido Novo Brasil. Com a criação da CLT, em 1943, o trabalhador finalmente tinha um conjunto de direitos básicos, mas o país ainda estava longe de ser um paraíso trabalhista. A economia era frágil, o Estado ainda engatinhava na fiscalização, e a elite resistia o quanto podia. Mesmo assim, algo tinha mudado. O trabalhador agora tinha voz e lei a seu favor. A justiça do trabalho começou a ganhar força. As empresas tiveram que se adaptar. E os sindicatos, mesmo controlados pelo Estado no início, passaram a se fortalecer. Década de 1950, industrialização e mais direitos. O Brasil viveu um período de forte industrialização, especialmente no governo Juscelino Kubitschek. Com mais fábricas e trabalhadores urbanos, novas necessidades surgiram. Foi nessa década que importantes avanços ocorreram. Criação do salário-família, fortalecimento da carteira de trabalho, maior fiscalização sobre férias e jornada, expansão da previdência social. O trabalho urbano crescia, mas o campo continuava abandonado. Algo que só mudaria décadas depois. Década de 1960, crise, Brasil em choque. E a chegada do FGTS, a década de 60, foi explosiva. Greves se multiplicaram. A inflação corroía salários. E o Brasil mergulhou em um golpe militar em 1964. Mas, curiosamente, foi durante o governo militar que um dos direitos mais importantes nasceu, o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Antes deles, existia a estabilidade decenal, que garantia estabilidade ao trabalhador com mais de 10 anos de empresa. O FGTS surgiu como alternativa e, sim, foi muito criticado na época. Mas também se tornou um patrimônio financeiro do trabalhador. Ainda nos anos 60, o 13º salário foi aprovado em 1962. Novas regras de aposentadoria surgiram. O trabalho rural começou a ser reconhecido década de 1970. Crescimento econômico, mas direitos estagnados. O chamado milagre econômico do regime militar trouxe crescimento e empregos, mas também repressão sindical e altos níveis de exploração. Greves eram proibidas. Lideranças eram perseguidas. Trabalhadores tentavam negociar, mas não tinham liberdade real. Foi uma década de crescimento econômico, mas de direitos travados. Década de 1980, greve, crise e renascimento do trabalhador. A década de 80 ficou marcada por algo gigante: a volta da força do trabalhador brasileiro. O ABC paulista virou palco histórico de greves que desafiaram o regime militar. Metalúrgicos, bancários, professores, servidores e diversas categorias tomaram as ruas. Era um grito por democracia, dignidade e respeito. E essa luta culminou em algo monumental: a Constituição Federal de 1988, chamada de Constituição Cidadã. Ela reforçou e ampliou direitos como licença-maternidade, de 120 dias, licença paternidade, aposentadoria rural, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, proteção contra demissão sem justa causa. Direitos para domésticas começaram a surgir. Proibição do trabalho infantil,
Na maioria das formas, a Constituição de 88 deu ao trabalhador um novo patamar de proteção. Década de 1990, crise e flexibilização foi uma década difícil. Inflação altíssima, desemprego, privatizações, instabilidade econômica, muitos direitos foram pressionados. O discurso da época era: é preciso flexibilizar para criar empregos. Algumas mudanças ocorreram, mas foi uma década marcada por conflitos entre sindicatos e governos. Década de 2000, menos expansão social e novos direitos com a economia mais estável. O país avançou em várias áreas. Salário mínimo passou a ter aumentos reais, PEC dos domésticos começou a tomar forma, fiscalização trabalhista aumentou, erradicação do trabalho infantil ganhou força, formalização de trabalhadores cresceu muito. Foi um período de ascensão da classe trabalhadora. Década de 2010, a maior mudança em décadas. A reforma trabalhista, em 2017, o Brasil viveu uma reformulação profunda das regras trabalhistas. Muita gente viu aquilo como avanço, outros como retrocesso. Mudanças como negociação sobrepondo legislação em alguns pontos, trabalho intermitente, fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, flexibilização de férias, mudanças nas ações trabalhistas. Terceirização ampliada foi uma virada gigantesca e até hoje gera debate. Década de 2020, novos modelos de trabalho. A pandemia mudou tudo. Surgiu com força home office, trabalho híbrido, aplicativos e entregadores. Trabalhadores invisíveis que viraram essenciais. Discussões sobre regulamentação do trabalho digital. Novos desafios surgiram e o Brasil mais uma vez precisou discutir o futuro do trabalho. E o futuro? O futuro da classe trabalhadora no Brasil é uma incógnita, mas uma coisa é certa: a luta continua. Mudanças tecnológicas, inteligência artificial, automação e novas formas de emprego vão exigir novas leis, novas proteções e nova consciência social. Mas só existe uma forma de garantir que o trabalhador não volte para a miséria do passado: conhecimento. E é por isso que séries como esta existem. Se você chegou até aqui, parabéns! Agora você entende não só o presente, mas a jornada histórica que moldou o trabalhador brasileiro. Moral da história: não acredite em tudo que se fale, busque conhecimento e pesquise em fontes confiáveis e seguras. Não se deixe se manipular. Essa série de 3 vídeos foi apenas um resumo, mas que serviu para ver como foi e ainda é a vida do trabalhador no nosso Brasil, sempre sofrida. O meu muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe.